Que já está a posto ali, o doutor Alessandro Acaello, diretor-presidente da ANAB. Por 15 minutos, por favor. Boa tarde a todos. Inicialmente, queria aqui cumprimentar a Vossa Excelência, o deputado federal Jean Gonçalves, agradecer o convite feito, a nossa participação da ANAB nesta Câmara Especial de Plano de Saúde, cumprimentar também o deputado federal Rogério Marinho, relator, senhores e senhoras deputadas e demais aqui presentes. O motivo da nossa presença aqui hoje, não é de mais nada, é reforçar e esclarecer para os senhores a atuação das administradoras nesse mercado de saúde suplementar. Passeando aí por um fato que aconteceu na última sessão desta Câmara, onde tivemos a presença de um então representante de uma operadora, discorrendo sobre uma série de inverdades a respeito das administradoras, e eu vou pegar o gancho dessas inverdades e aqui provar aos senhores qual é realmente o papel delas e qual o benefício que elas trazem aos consumidores. E, obviamente, ao final, deixar com os senhores e senhoras aqui a proposta da ANAB para a evolução a respeito da Lei 9656. Primeiro, eu quero historiar aqui, muito se diz que as administradoras são novas no mercado. Na verdade, desde a Lei 9656 de 1998, existe a previsão das administradoras, anteriormente chamadas administradoras de plano. Mais adiante, com a criação da ANS em janeiro de 2000, na primeira resolução da agência para classificar as modalidades de operadoras de saúde, tem a previsão também das administradoras, juntamente com as cooperativas médicas, medicinas de grupo, cooperativas odontológicas, seguradoras e autogestões. E mais adiante, com todo o avanço regulatório, e foi atualizada, então, a atividade das administradoras, passando de administradora de planos para administradora de benefícios. Essa administradora de benefícios, ela veio no curso da consulta pública número 30 de 2009 da ANS, quando então estava sendo feita a revisão dos planos coletivos e uma melhor regulamentação. A consulta pública, com a participação de toda a sociedade, viu-se a necessidade da atualização da figura administradora, que seria então uma operadora de saúde, mas que tinha uma atividade preponderantemente e exclusivamente de interesse da defesa dos direitos dos consumidores de planos coletivos. As administradoras de benefícios, elas atuam em planos coletivos, sejam eles empresariais ou sejam eles coletivos por adesão. A sua contratação, ela é facultativa. Muito se diz da obrigatoriedade dos planos coletivos por adesão de ter uma administradora. Isso não é verdade. Isso está previsto na lei e é faculdade da pessoa jurídica, de entidade de classe, contratar ou não uma administradora de benefícios. A administradora de benefícios também contribui muito nessa relação do consumidor com as operadoras. Ela não apenas faz, como muito se diz aqui, apenas o boletamento e a cobrança, e vou mostrar para os senhores adiante o motivo pelo qual isso foi mudado na norma, na lei. Ela também garante a inadimplência dos beneficiários quando estes individualmente deixam de recolher por 30 dias a mensalidade do seu plano. Ela garante isso, inclusive com ativos garantidores perante a própria ANS. Para deixar claro, bem claro, que o papel da administradora de benefícios é ao lado do consumidor, há uma previsão normativa de que ela não pode atuar como representante, mandatário ou prestador de serviço de uma operadora. Ela não pode executar quaisquer atividades típicas de operação de plano de saúde. Ela não pode ter rede médica, ela não pode ser remunerada por um operador de saúde, ela não pode participar do mesmo grupo econômico de um operador de saúde. Então isso afasta toda e qualquer hipótese, se queira colocar que ela está ao lado do operador, não está ao lado do consumidor. Aqui eu vou historiar um pouco para os senhores com relação à evolução normativa em relação à regulação dos planos coletivos. Nós tínhamos, antes da resolução número 195 de 14 de julho de 2009, uma resolução chamada de consul número 14, que dispõe de 5 artigos apenas para tratar dos planos coletivos. Nós tínhamos, à época, a criação, a proliferação de associações civis que estavam sendo constituídas com a única finalidade de atrair consumidores interessados na contratação de plano de saúde, que na ocasião não tinham mais acesso ou pouco acesso aos planos individuais, visto que as operadoras deixavam de comercializá-los, em vista da sua forte regulação pela agência, no que diz respeito em especial à questão dos reajustes, a proibição de decisões laterais e assim por diante.
Então, com a proliferação das associações, elas se aliavam a determinados operadores de saúde, que aí então formavam um preço e vendiam para o consumidor este indivíduo, que não tinha um vínculo qualquer com essa entidade, apenas um portador de CPF, um plano coletivo com regras aonde dava flexibilidade para a operadora negociar o seu reajuste. Apresentava um preço inicial, ela mesma negociava o reajuste e ela mesma também fazia a cobrança, se equiparando ao plano individual. Caso o resultado dessa carteira não fosse satisfatório, ela então rescindia este contrato. E nessa ocasião também se fazia também seleção de risco, ou seja, portadores de lesões e doenças pré-existentes podiam, na época, talvez não serem aceitos na inclusão do plano. Muito bem. Com o avanço da regulação, então com a norma 195, nós tivemos então mais de 35 dispositivos tratando. Eles são suficientes hoje? Talvez não. Talvez sim, nós precisamos de uma melhor regulação, de um melhor avanço, de melhores adaptações, enfim. Mas ficou patente, ficou claro, e é ato infracional daquele que praticar a seleção de risco. Está proibida a seleção de risco. As pessoas não podem mais, ao ingressar no plano de saúde, serem travadas por conta de um problema de lesão ou doença pré-existente. A contratação era por pessoa agora, a partir do 95, por pessoa jurídica legitimada, uma associação de classe profissional, classista ou setorial, advogados, médicos, dentistas, engenheiros e assim por diante, evitando que somente se buscasse o acesso ao plano pessoas que não tinham nenhum vínculo com aquela entidade nem nada. O coletivo para adesão real e não individualizado, regras e prazo para aplicação de reajuste, que só pode ser um anual a cada 12 meses, com regras também agora claras em relação a isso. A proibição da interferência na arrecadação da mensalidade, até porque não faz sentido se a pessoa jurídica é quem paga a fatura da operadora, como quem a operadora vai fazer essa arrecadação. E a rescisão somente após 12 meses de vigência contratual. Pois bem, qual é a participação das administradoras nesse mercado todo? Nós temos aqui separados pela modalidade de contratação, individual, familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão, sendo que nós temos exponencialmente e cada vez mais crescente o coletivo empresarial, com 67% dos mais de 47 milhões de consumidores de plano de saúde. Na sequência vem o individual familiar, um pouco mais de 9 milhões de consumidores, e o coletivo por adesão, por último, com 6 milhões e meio de consumidores. E o papel da administradora neste cenário todo, aonde ela pode atuar, que é no coletivo, ela tem aproximadamente, e aqui é uma estimativa da nossa associação, porque a ANS não tem esse número oficial, de 3 milhões de beneficiários, ou seja, 6% de toda essa cadeia estão aqui representados pela administradora. Mas isso, de certa forma, causou, não sabemos, ou até sabemos, mas causou a ira na última sessão desta Câmara, senhor deputado. E aqui eu faço uma denúncia sobre inverdades que foram ditas aqui, e as quais eu vou aqui demonstrar claramente para o senhor. Dr. Elton Freitas, presidente da Unimed Seguros, aqui esteve na última sessão, e peço a licença para ler. Disse: a questão da elegibilidade, para mim, é o primeiro foco que nós temos que romper. Acho que quanto mais coletivos nós formarmos, mais estabilidade nós teremos no plano de saúde. Aí um dia chegou uma norma que falou que não pode mais. Agora tem que boletar de administradora de benefícios. Então, se romper a lógica do boletamento e romper a questão da elegibilidade, nós vamos ter mais contratos coletivos para adesão, portanto, nós vamos ter mais acesso das pessoas. Então, para resolver um problema, criou-se um teratoma, como eu chamo essa questão da 195, culminada com 96, que vem a seguir. Senhores, teratoma na boca do médico cria proporções de insulto. Mas eu vou demonstrar para os senhores aqui que esse diagnóstico está errado. E vou justamente aqui, não quero que os senhores imaginem que eu estou aqui fazendo tão somente uma defesa do que foi dito, eu acho que não é esse o papel, dizer para os senhores qual é um dos planos centrais da discussão do plano de saúde, que são os reajustes abusivos. E qual vai ser a participação das administradoras frente a esses reajustes abusivos. Aqui eu só trago uma curiosidade, que recentemente a própria Unimed Seguros ingressou com uma medida judicial contra uma administradora e com um discurso muito contraditório disse, no texto do próprio inicial da ação, ela passa a exercer um papel de suma importância no sistema. É o elo de comunicação, uma ponte de informações e negociações entre a pessoa jurídica que o contrata e o plano de saúde, os fiduciários e a operadora. Pois bem, quem é a Unimed Seguros? Apenas para nos situarmos, são 47 milhões de beneficiários,
quase 800 operadoras. O sistema Unimed, que, aliás, digo aqui, é um sistema que nós enaltecemos, é um brilhante sistema, um sistema de sucesso, sistema respeitado, formado por cooperativas médicas, de médicos respeitados, que têm o nosso respeito e que merecem o respeito da população. Porém, a Unimed Seguros, ela não é uma cooperativa médica. A Unimed Seguros, na verdade, ela é uma intermediária financeira. A Unimed Seguros não dispõe de rede. Ela usa e abusa da rede das cooperativas médicas. E, além disso, o que acontece? Quando uma co-irmã dela, fato ocorrido no ano passado em São Paulo, Unimed Paulistana, mais de 700 mil usuários de plano de saúde, em risco. Por quê? Porque a Unimed Paulistana sofreu uma liquidação da agência, tinha sofrido uma intervenção por conta de uma gestão financeira que deixou a desejar, colocou então uma situação de liquidação. Deixou 700 mil usuários em risco. E o que fez a Unimed Seguros? Ela não fez absolutamente nada. Numa situação onde uma co-irmã, digamos assim, ela deveria se comportar como uma sucessora da Unimed Paulistana, assumindo não apenas os beneficiários, assumindo todo o passivo que ela deixou perante hospitais, clínicas, laboratórios e também aos cooperados médicos que não receberam as suas consultas, não receberam pelos seus procedimentos. Ela nada fez. Na ocasião, as administradoras que participavam dos contratos coletivos junto à Paulistana acomodou mais de 160 mil beneficiários em outros planos. Criou-se alternativas para que eles pudessem manter a sua assistência médica. Enquanto isso, nesse momento que nós estamos aqui falando, do dia 15/8 até o dia 14/9, o que acontece? Existe uma consulta pública da Agência Nacional de Saúde Suplementar, consulta número 64, que visa o quê? Justamente aquele discurso que foi dado aqui, aonde não se quer mais a participação de uma pessoa jurídica, uma administradora, não se quer mais a participação nem de uma entidade de classe, nem de uma empresa nessa relação. Quer-se contratar diretamente o empresário individual, oferecendo a ele um plano coletivo. O que se busca essa consulta? Editar uma norma onde há uma previsão de que o empresário individual, aquele que porta o microempreendedor individual, que tem o seu MEI, né, que todos nós aqui sabemos que o MEI, que é um sucesso também, é um avanço para reconhecer no mercado de trabalho pessoas que estão informalmente trabalhando, para que possa dar ela a condição de emissão de uma nota e assim por diante, para que ele possa então, apenas e tão somente no fator previdenciário, numa relação de trabalho, poder utilizar. Mas quer utilizar isso para que essa pessoa tenha acesso a um plano coletivo. E uma pessoa, um indivíduo sozinho ou com a sua esposa, que contratar como empresário individual um plano coletivo, ele começa a ter de cara seleção de risco. Primeiro, porque a operadora poderá não contratar uma empresa, que é o caso como ele está sendo caracterizado. Haverá um reajuste novamente, talvez não controlado. Por quê? Porque todos os indivíduos do plano coletivo se juntam aleatoriamente através da operadora para se formar um pool aonde se aplica um reajuste único. Você pode ter, ao bel prazer da operadora neste caso, a rescisão unilateral também. Ou seja, no momento em que não há mais o interesse, aquele indivíduo, com a sua família, seus dependentes, que tiver um custo muito alto, poderá romper essa barreira e ter uma rescisão unilateral. E eu vou dizer para os senhores, em relação à questão dos reajustes, que é um dos pontos que chama mais atenção, é um ponto que está mais em voga hoje nas principais discussões em diversas camadas da sociedade brasileira. Atualmente, nós tivemos até este ano, na participação das administradoras com operadoras de saúde, um índice médio solicitado de 37%. E na negociação com as administradoras, esse índice baixou para 20,7%, ou seja, uma redução de 45%. Agora, peço licença, senhor presidente, senhor relator, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu venho aqui justamente demonstrar, como uma prova cabal, que este assunto do reajuste, e não teria melhor oportunidade, e não teria melhor exemplo para fazer isso, senão isso aqui. Central Nacional Unimed, cujo presidente foi recentemente diretor da Unimed Seguros, apresentou para a Câmara dos Deputados, que tem aqui credenciado uma administradora para defender os interesses dos seus servidores, dos seus beneficiários de plano de saúde. A Central Nacional Unimed apurou um índice de 101,26%. Queria aplicar este índice aqui na Câmara dos Deputados, agora. Essa carta é de 16 de maio de 2017. Pois bem, vou lhes contar então
Por que nós, na boca do Dr. Elton, somos o teratoma? Talvez teratoma para ele. Porque o 101, numa primeira negociação, caiu-se quase 30%. Foi para 73%. Nós não concordamos. Não concordamos porque dados, informações apresentadas não estavam convencidos de que deveria ficar mantido esse teto. Para concluir, doutor Alessandro. Pois não, eu estou terminando, senhor presidente. Então, ingressamos com uma ação judiciária mandominada a favor da Câmara dos Deputados, seja uma redução de 66%. Outro dado que eu coloco aqui, já estou terminando, senhor deputado. No TCU, a Unimed Seguros tinha contratado com o administrador um valor, uma média de R$250. Ela rescindiu o contrato conosco e contratou com o próprio TCU a R$344, um aumento de 38%. Aonde é que as administradoras encarecem esse plano? E aqui eu trago para finalizar, para não dizer que nós estamos aqui apenas para combater o que foi colocado contra as administradoras, duas propostas. Propostas objetivas, propostas claras. A primeira delas, toda vez que se contrata um plano de saúde coletivo, você obrigatoriamente tem que oferecer ao consumidor um plano referência, que é um plano tipificado na Lei 9656, um plano que todos devem ter acesso a ele e isso é oferecido. O que nós temos como proposta é que, além do plano referência, o consumidor também receba o plano individual como proposta de contratação, para que ele tenha alternativa, para que ele tenha comparação de produtos e preços, para que ele tenha maior competitividade no setor, para que garanta a continuidade de assistência médica. E isso não é só na entrada. Toda vez que se rompe um contrato coletivo, a operadora deveria oferecer um plano individual também para o beneficiário. E como segunda proposta, essa questão do reajuste, o que acontece hoje? Toda vez que no contrato coletivo é negociado o reajuste, depois de 30 dias de aplicado, ele é comunicado à agência. Qual é o nosso pleito aqui? Para que haja uma homologação do INSS. Veja, isso não é uma interferência da agência na negociação feita entre duas pessoas jurídicas. Mas isso é sim, submeter a agência, depois dessa negociação, para que ela possa homologar, se certificar de que tudo que foi feito, que tudo que foi apresentado, todos os cálculos e informações estão corretos, para que ela faça essa homologação, dando possibilidade da agência validar os cálculos, mais uma forma de garantir melhor isso ao usuário e mais transparência a todo o processo de reajuste. Eu me encerro, Excelência, fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado, doutor Alessandro. Eu queria mais uma vez aqui agradecer a oportunidade e a participação das administradoras de benefícios nesse cenário. Nós ocupamos aqui um importante destaque, uma atuação sempre em defesa do consumidor. Eu acho que o consumidor ele é o principal protagonista de toda essa história. Sem ele não há saúde suplementar. Então, o antagonismo que hoje existe entre as operadoras de saúde, que por vezes justificadamente buscam equilíbrio nos seus reajustes nos planos de saúde, mas o consumidor também, reconhecidamente, pretende ter o seu plano com um custo que cabe no seu bolso, tem que saber o equilíbrio. E as administradoras se mostram em um papel fundamental para que ela possa intermediar esse equilíbrio e para que ela possa buscar a melhor solução. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alessandro.